Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 2 sobre trigonometria. Os objetivos da aula são definir as funções trigonométricas e anunciar suas principais propriedades, comentar a existência das funções trigonométricas inversas e detalhar a construção da função arco-seno, resolver equações e inequações trigonométricas e discutir a trigonometria em triângulos quaisquer. Então vamos começar aqui definindo a função seno. Definição: chama-se função seno a função que vai de R em R, definida por f de x igual a seno de x. Ou seja, essa função vai associar cada número real ao seno deste número. Por exemplo, qual seria o f de 30? F de 30 vai ser igual ao seno de 30, no caso 30 graus, e nós sabemos que o seno de 30 vale meio. O f de 45 é o seno de 45, que nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2. E também o f de π, nós sabemos que π é 180 graus, né? No caso π radianos. O f de π é o seno de π, e nós sabemos que o seno de 180 vale zero. Então, como nós podemos calcular o f de qualquer número real, por isso que o domínio dessa função aqui é todo o conjunto dos números reais. E como seria o gráfico dessa função seno? Para a gente responder essa pergunta, aqui nós vamos construir uma tabela, vamos escolher alguns valores para x, vamos calcular o f desses x, e em seguida nós vamos jogar esse conjunto de pontos aqui no plano cartesiano para verificar o comportamento da função. Então, o primeiro exemplo aqui é tomando x igual a zero. Se o x for zero, eu faço aqui o f de zero. F de zero é o seno de zero, e nós sabemos que o seno de zero é zero. Então, a função passa no ponto 0, 0, que é esse ponto aqui. Depois, tomando x como π sobre 6, vocês estão vendo que aqui eu estou omitindo o radiano, né? Então, isso aqui é π sobre 6 radianos. O f de π sobre 6 é o seno de π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus. Nós sabemos que o seno de 30 vale meio. Agora, tomando x como π sobre 4, o f de π sobre 4 é o seno de π sobre 4. Π sobre 4 é 45, e nós sabemos que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, nesse caso aqui, a função vai passar no ponto x igual a π sobre 6 e y igual a meio, que é justamente esse pontinho aqui. E também vai passar no ponto π sobre 4 para o x e raiz de 2 sobre 2 para o y, que é esse outro ponto aqui. Então, tomando aqui esses outros valores de x e calculando o f desses valores, nós completamos essa tabela e jogando esse conjunto de pontos no plano cartesiano, nós vamos obter justamente esses pontos aqui. Vocês estão vendo que se a gente ligar esses pontos, nós vamos obter justamente essa curva aqui, né? Então, como nós também podemos calcular o seno de números negativos, por exemplo, qual seria o f de menos π sobre 6? Então, f de menos π sobre 6 é igual ao seno de menos π sobre 6, e nós sabemos que o seno de menos π sobre 6 é igual a menos o seno de π sobre 6. Como o seno de π sobre 6 é meio, então o f de menos π sobre 6 é igual a menos meio. Então a função também vai passar nesse ponto. E prosseguindo com esse mesmo raciocínio para esses números negativos, nós vamos obter essa outra parte aqui do gráfico da função seno. Note que o f de 2π, onde o 2π aqui é o 360 graus, é igual a zero, né? Então, por isso que a função passa nesse pontinho aqui. Agora, a partir do 360, por exemplo, qual seria o f do 390?
nós sabemos que pelo círculo trigonométrico, né, o 390 é uma volta completa, que é o 360, mais 30 graus. Ou seja, o seno de 390 vai ser igual ao seno de 30. Então, esses valores aqui vão começar a se repetir. Isso significa que o gráfico da função seno vai ter esse comportamento aqui infinitamente, tanto pela direita quanto pela esquerda. E outro detalhe importante é que nós sabemos que o seno de qualquer ângulo é sempre um número maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. É fácil de ver isso no círculo trigonométrico. E por isso que o gráfico dessa função está limitado aqui nessa faixa do eixo y aqui entre menos 1 e 1. Aqui eu listei algumas observações importantes a respeito da função seno. O domínio da função seno é o conjunto dos números reais, pois nós podemos calcular o seno de qualquer ângulo. Seu conjunto imagem é o intervalo de menos 1 até 1, pois o seno de qualquer ângulo é sempre um número maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, como nós já discutimos. E item C, o gráfico se repete nos intervalos de 0 a 2π, de 2π a 4π, assim em diante, e também na parte negativa, repete de menos 2π a 0 e na parte esquerda aqui também. Então, vocês estão vendo que esse bloco aqui, ó, do 0 até o 2π, repete infinitamente, tanto aqui na direita quanto aqui na esquerda. Em outras palavras, o seno de x mais 2π é igual ao seno de x, como nós já sabemos. Isso aqui fica fácil de visualizar pensando no círculo trigonométrico. Se nós estamos em um determinado ângulo aqui, determinado ponto do círculo trigonométrico, quando nós damos uma volta completa, nós acabamos parando no mesmo ponto inicial. E esses dois ângulos vão ter, consequentemente, os mesmos senos. Então, em outras palavras, o seno de x mais 2π, onde 2π aqui é uma volta completa, é igual ao seno de x. E por esse motivo, dizemos que a função seno ela é uma função periódica de período 2π. O período é 2π, pois o 2π é o menor número, de forma que essa igualdade aqui é válida. E o período é facilmente identificado aqui no gráfico da função seno. No caso, nós sabemos que esse bloco aqui se repete infinitamente e o tamanho desse bloco aqui é justamente o período da função seno, pois de 0 a 2π, esse tamanho aqui vale 2π. Exemplo, faça o gráfico das funções f de x igual ao seno de x sobre 2 e g de x igual ao seno de 2x. Para fazer o gráfico dessas funções, então aqui nós vamos construir duas tabelas em relação à função f, que é o seno de x sobre 2. Eu vou atribuir aqui alguns valores para x, vou fazer o cálculo desse seno, obtendo aqui os valores de y, e vou jogar esses pontos aqui no plano cartesiano para descobrir o comportamento da função. Como essas duas funções são obtidas fazendo variações da função seno, então o gráfico delas vai ter um comportamento parecido com o da função seno. Então, começando com a função f, escolhi esses valores para x e vou calcular o f deles. No caso aqui, quando x vale 0, eu vou estar calculando o seno de 0 sobre 2. 0 sobre 2 é 0 e o seno de 0 nós sabemos que vale 0. Então, a função passa no 0, 0. Agora, quando x vale π, eu vou estar calculando o seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 e nós sabemos que o seno de 90 vale 1. Agora, quando x é 2π, eu vou obter seno de 2π sobre 2, cancelo 2, sobra o seno de π, e o seno de π nós sabemos que vale 0.
Repetindo aqui o raciocínio, com o 3π nós chegamos que o y vale menos 1, e o 4π nós chegamos que o y vale 0. Então, jogando esses pontos aqui no plano cartesiano, então essa função vai passar no ponto 0, 0, no π 1, 2π 0, 3π menos 1, 4π 0. A partir daqui, os valores vão começar a se repetir, né? Então, essa parte aqui da função seno de x sobre 2, ela se repete infinitamente, tanto aqui pela direita quanto pela esquerda, e nós conseguimos identificar que o período dessa função vale 4π, que é justamente o tamanho desse bloco aqui. Em relação à função g, nós vamos adotar o mesmo procedimento. Agora, em vez de calcular o x sobre 2, nós vamos calcular o 2 vezes o x. Então, substituindo o x por 0, nós vamos obter o seno de 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, e o seno de 0 é 0. Tomando o x igual a π sobre 4. Então, seno de 2 vezes π sobre 4, 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2, e o seno de π sobre 2, seno de 90, vale 1. Agora, se o x for π sobre 2, eu vou calcular o seno de 2 vezes o π sobre 2, corta esse 2 com esse 2, sobra π, então seno de π, nós sabemos que vale 0. Repetindo o mesmo procedimento para esses outros valores de x, nós obtemos esses valores de y, jogando os pontos aqui no plano cartesiano. Então, a função vai passar no ponto 0, 0, π sobre 4, 1, π sobre 4, 1, π sobre 2, 0, que é esse ponto, 3π sobre 4, menos 1, que é esse ponto, e o último ponto que nós obtemos aqui, que é o ponto π0, que é esse último ponto. Então, para outros valores de x, nós vamos obter esse mesmo padrão aqui de repetição, né? Então, nesse caso, o período dessa função g vai ser π, que é justamente o tamanho aqui desse bloco, né? Então, aqui, esse tamanho vale π, que é o período dessa função. Exemplo: determine o conjunto imagem e o período dessa função f, que vai de R em R, definida por f de x igual a 1 mais 2 vezes o seno de x sobre 2 menos π sobre 6. Então, vocês estão vendo que esse parêntese aqui indica que nós estamos calculando o seno deste ângulo todo, né? Então, nós vamos construir o gráfico dessa função para a gente identificar qual é o conjunto imagem e qual é o período dela. Aqui nós vamos utilizar a mesma ideia anterior, escolhi alguns valores para x, vou substituir aqui, fazer esse cálculo, depois vou calcular o seno desse resultado e, por último, calcular o valor dessa expressão aqui. Tá? Então, aqui eu escolhi inicialmente o x como π sobre 3. Né? Então, se o x for π sobre 3, aqui nós vamos obter o π sobre 3 dividido por 2, divisão de fração, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, aqui nós vamos obter π sobre 3 vezes 1 sobre 2, que é π sobre 6. Então, π sobre 6 menos π sobre 6 dá 0. Seno de 0 é 0. Então, essa conta toda vai ficar 1 mais 2 vezes 0. Primeiro a gente faz a multiplicação. 2 vezes 0 é 0, mais 1 resulta em 1. Escolhendo esse segundo valor para x, 4π sobre 3. 4π sobre 3 dividido por 2 resulta em 4π sobre 6. 4π sobre 6 menos o π sobre 6 é 3π sobre 6, simplificando, resulta em π sobre 2. Seno de π sobre 2 vale 1. 1 mais 2 vezes 1
resulta em 3. Vocês estão vendo que todas as escolhas que eu considerei aqui, o denominador vale 3, pois isso aqui vai ajudar no cálculo dessa expressão, né? Pois substituindo esses valores aqui no lugar do x, nós vamos obter um denominador 6, e isso vai facilitar fazer a subtração aqui do π sobre 6. Então, atribuindo esses valores para x, eu encontro esses valores para o y, isso significa que a função vai passar no ponto π sobre 3, 1, π sobre 3, 1, que é esse ponto aqui, 4π sobre 3, 3, que é esse ponto aqui, 7π sobre 3, 1, que é esse ponto aqui, 10π sobre 3 menos 1, que é esse ponto, e o 13π sobre 3, 1, que é esse outro ponto aqui. Aqui, esse pontilhado é o gráfico da função seno, que a gente já viu em slides anteriores. E essa função está escrita aqui só para a gente ter um comparativo entre a função seno de x e essa função f, cujo gráfico é essa curva aqui. E é claro que ela vai se repetir aqui infinitamente, tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Então, a partir desse gráfico, nós conseguimos identificar o conjunto imagem e o período. O conjunto imagem, essa variação aqui do y, né? Vocês estão vendo que todo o gráfico dessa função vai estar limitado entre o menos 1 e o 3, incluindo o menos 1 e incluindo o 3, por isso que a imagem é esse intervalo fechado. E o período é o tamanho desse bloco aqui, ó, que começa no π sobre 3 e termina aqui no 13π sobre 3. Então, o tamanho desse bloco é justamente esse valor menos esse, ou seja, 12π sobre 3, que é 4π. Observação: de modo geral, se A, B, C e D são números reais com B e C diferentes de zero, então a função f, dada por f de x igual a mais b vezes seno de cx mais d, tem imagem, um intervalo fechado, que vai de a menos o módulo de b até a mais o módulo de b. E o período é justamente 2π sobre c. Vocês estão vendo que o c deve ser diferente de zero, né? Onde o c é esse valor aqui que acompanha o x, para a gente ter uma função em termos desse x, né? E o b também deve ser diferente de zero, para a gente ter a função seno. Fazendo um comparativo desses dois exemplos, né? Então, nessa função f, o valor do a é 1, o valor do b é 2, o valor do c é meio, e o valor do d é menos π sobre 6. Né? Então, utilizando esse resultado aqui, se a imagem é justamente esse intervalo aqui, fazendo a substituição do valor do a e do valor do b, como o b aqui vale 2, o módulo de 2 é o próprio 2, então a imagem dessa função vai do intervalo de 1 menos 2 até 1 mais 2, que é o que nós já vimos aqui, e o período é 2π dividido pelo módulo de c. Como c aqui vale meio, que é o número que acompanha o x, então o módulo de meio é o próprio meio, e 2π dividido por meio, divisão de fração, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Ou seja, nós vamos obter 2π vezes 2, que resulta em 4π. Esses elementos a, b, c e d que aparecem nessa expressão da função f, eles influenciam aí diretamente no gráfico da função. Por exemplo, esse a aqui, ele desloca o gráfico verticalmente para cima se o a é maior do que zero, ou desloca o gráfico verticalmente para baixo se o a é menor do que zero. Nesse caso aqui,
A vale 1, então vocês estão vendo que esse gráfico aqui está deslocado uma unidade para cima. Esse valor do B é justamente a amplitude dessa função. No caso, a amplitude é a distância entre a reta y igual a A, que no caso aqui o A vale 1, e o ponto máximo ou o ponto mínimo da curva. Por exemplo, nesse caso aqui o A vale 1, então o eixo de simetria é esse, é a reta cujo o y vale o valor do A, que no caso é 1, e a amplitude é justamente a distância desse eixo de simetria até um ponto de máximo ou até um ponto de mínimo. No caso aqui vale 2 unidades, né? Pois de 1 até 3 aqui nós temos 2 unidades, que é justamente o valor do 2. O valor do C, que é o que acompanha o x, ele tem a ver com período, né? Pois o período é dado em função desse valor de C, e o valor de D desloca o gráfico horizontalmente. Se o D é maior do que zero, desloca o gráfico para a esquerda, e se o D é menor do que zero, desloca o gráfico para a direita. Agora vamos falar sobre a função cosseno. Chama-se função cosseno a função de R em R, definida por f de x igual ao cosseno de x. Então, assim como a função seno, a função cosseno pode ser calculada para qualquer número real x. Por isso que o domínio dela é todo o conjunto dos números reais. Por exemplo, nós sabemos que o f de zero é o cosseno de zero, que vale 1. O f de π sobre 2 é o cosseno de π sobre 2, ou seja, cosseno de 90, que nós sabemos que vale 0. O f de 120 graus é o cosseno de 120, e nós sabemos que o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Então, o f de 120 é igual a menos meio. E como é o gráfico da função cosseno? A ideia que nós vamos utilizar aqui é a mesma no caso da função seno. Escolhi valores para x, calculei o f desses valores e depois joguei esse conjunto de pontos aqui no plano cartesiano. Então, quando x é zero, cosseno de zero vale 1, então a função passa no ponto x igual a 0 e y igual a 1, que é esse pontinho aqui. Então, aqui vocês já estão vendo a diferença do gráfico da função cosseno para a função seno. Enquanto que na função seno o f de 0 é 0, aqui a função cosseno, o f de 0 vale 1. Então, a função passa nesse ponto aqui. Se o x é π sobre 6, o cosseno de π sobre 6 é o cosseno de 30, é raiz de 3 sobre 2. Então, quando o x é π sobre 6, o y vale raiz de 3 sobre 2. Então, a função passa nesse outro ponto aqui. Se o x é π sobre 4, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, a função passa nesse ponto aqui. Continuando esse raciocínio, nós marcamos esses pontos, né, e ligando cada um deles, nós vamos obter essa curva que repete infinitamente aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda. Aqui eu listei algumas observações importantes a respeito da função cosseno. O seu domínio é o conjunto dos números reais, né, pois, como nós sabemos, nós podemos calcular o cosseno de qualquer número real. Seu conjunto imagem é o intervalo de menos 1 até 1, pois, assim como a função seno, o cosseno de x é sempre um número maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, para todo x em R. E por último, a função cosseno também é uma função periódica de período 2π, pois o cosseno de x mais 2π é igual ao cosseno de x, e nós também conseguimos visualizar essa igualdade aqui pelo círculo trigonométrico. Então, pensando aí no círculo trigonométrico, considerando um ângulo qualquer, se eu estou nesse ângulo aqui,
se eu der uma volta completa, eu paro nesse mesmo ponto e esses dois ângulos vão ter, consequentemente, o mesmo cosseno. Então, aqui nós temos a representação da função cosseno e pelo gráfico dá para a gente visualizar que o período é de fato 2π, né? Pois se nós considerarmos esse bloco aqui de 0 a 2π, esse bloco aqui vai se repetir infinitamente, tanto pela direita quanto pela esquerda. Por isso que o período vale 2π. Exemplo, faça o gráfico da função f de x igual 1 mais 2 vezes cosseno de 3x. Em seguida, determine um conjunto imagem e o período de f. Então, nós também vamos construir a tabela, jogar esse conjunto de pontos no plano cartesiano e verificar o comportamento da função para poder determinar a imagem e o período. Então aqui eu escolhi esses valores para x, calculando o f de 0. Para calcular o f de 0, no lugar do x eu vou colocar o 0, então eu vou precisar calcular o cosseno de 3 vezes 0. Cosseno de 3 vezes 0 é o cosseno de 0. Nós sabemos que cosseno de 0 vale 1, então essa conta aqui dá 1, e 1 mais 2 vezes 1 resulta em 3. Então por isso que a função vai passar no ponto x igual a 0, y igual a 3, que é esse pontinho aqui. Depois, quando x vale π sobre 6, aqui nós vamos calcular o cosseno de 3 vezes π sobre 6. 3 vezes π sobre 6 é π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, que é o cosseno de 90, vale 0. Então essa conta dá 1. Quando x é π sobre 3, aqui nós estamos calculando o cosseno de 3 vezes π sobre 3, resulta em cosseno de π. O cosseno de π nós sabemos que é menos 1, então 1 mais 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, 1 menos 2 é menos 1. Então a função vai passar no ponto x igual a π sobre 3 e y menos 1. Então, utilizando o mesmo raciocínio aqui para esses outros valores de x, nós encontramos esses valores de y e, ligando esses pontos, nós obtemos essa parte aqui do gráfico da função f. Nós sabemos que esse gráfico aqui se repete infinitamente, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, e também essa parte aqui, que é o bloco que vai se repetir infinitamente, ele tem um tamanho que vai de 0 até 2π sobre 3. Por isso que o período dessa função vale 2π sobre 3. E a imagem é justamente essa faixa aqui em relação ao eixo y, que vai de menos 1 até o 3. Assim como na função seno, nós temos essa observação. De modo geral, se a, b, c e d são números reais com b e c diferentes de 0, então a função f, definida dessa forma aqui, tem imagem com intervalo fechado de a menos módulo de b até a mais módulo de b e o período 2π sobre c. Então, fazendo um comparativo aqui com esse exemplo e essa observação, neste caso, o a vale 1, o b vale 2. Módulo de 2 é o próprio 2, então a imagem dessa função vai de 1 menos 2 até 1 mais 2, que é justamente o intervalo fechado aqui de menos 1 até 3. E o período é 2π sobre módulo de c, no caso aqui o c vale 3, módulo de 3 é o próprio 3, então o período é 2π sobre 3, como nós vimos aqui. Agora nós vamos começar a falar sobre a função tangente. Nós já vimos que a tangente de x, a tangente de qualquer ângulo, pode ser determinada pela razão entre o seno de x e o cosseno de x. Logo, a tangente de x só existe quando o cosseno de x é diferente de zero, pois nós sabemos que não existe divisão por zero.
né? Então, como esse cosseno aqui está no denominador, para existir essa expressão, esse valor que é o cosseno de x tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, onde k é um número inteiro, né? Então, para a gente calcular a tangente de um ângulo x, esse x tem que ser diferente desse valor aqui. Como é que a gente justifica isso? Então, considere aqui o círculo trigonométrico. Nós já vimos que para a tangente existir, o cosseno tem que ser diferente de zero. Então, onde que o cosseno vale zero? É justamente aqui no π sobre 2, que é o 90, e no 3π sobre 2, que é o 270. Né? Então, o cosseno de 90 vale zero. Pega o ponto aqui, projeta no eixo x, que é o eixo do cosseno. Então, realmente vale zero. A mesma coisa acontece aqui. Então, o cosseno de 90 vale zero. Se eu ando aqui mais meia volta, ou seja, se eu ando aqui mais π, eu paro em outro ângulo cujo cosseno também vale zero, onde esse 3π sobre 2 é justamente o π sobre 2 mais π. Se eu ando aqui mais meia volta, é a mesma coisa de começar aqui do 90 e andar uma volta completa, que é 2π, que eu chego nesse ângulo aqui, o cosseno também vale zero. E se eu considero esse novo ângulo e ando mais π, eu também paro em um ângulo cujo cosseno vale zero, né? Então, vocês estão vendo que esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo aqui, todos o cosseno vale zero, e eles podem ser escritos dessa forma aqui, né? Como o π sobre 2 mais um número inteiro vezes π. Né? No caso aqui, π sobre 2 mais π, π sobre 2 mais 2π, π sobre 2 mais 3π, e assim em diante. Né? Então, por isso que só faz sentido a gente analisar a tangente de x se o x for diferente de π sobre 2 mais kπ, onde k é um número inteiro. Definição: chama-se função tangente a função, aqui escrita por tan, né, que vai do conjunto A em R, definida por f de x igual a tangente de x, onde esse conjunto A é justamente o conjunto dos números reais x, tais que o x é diferente de π sobre 2 mais kπ, onde k é um número inteiro. Para a gente construir o gráfico da função tangente, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio, né? Então, quando x vale zero, qual é a tangente de zero? A tangente de zero é seno de zero sobre cosseno de zero. O seno de zero vale zero e o cosseno de zero vale 1. Por isso que a tangente de zero vale zero. Então, a função vai passar no ponto 0, 0, que é esse pontinho aqui. Se o x é π sobre 6, π sobre 6 é 30. Né? Nós sabemos que 30 é um ângulo notável e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, quando o x é π sobre 6, o y é raiz de 3 sobre 3, que é esse ponto aqui. Continuando aqui o mesmo raciocínio para esses outros valores de x, o que nós devemos ter cuidado aqui é quando o x vale π sobre 2. Como nós vimos no slide anterior, não existe a tangente do ângulo de 90, que no caso é π sobre 2. Isso significa que quando o x aqui é π sobre 2, a função não vai cortar esse pontilhado aqui, pois se ela cortasse nesse ponto de interseção, seria justamente o f do π sobre 2. E nós sabemos que não existe a tangente de π sobre 2. Então, o comportamento dessa função tangente, ó, ela vai crescendo aqui, mas ela nunca vai encostar nessa reta pontilhada, onde o x é igual a π sobre 2. Então, essa função aqui vai sempre ficando mais próximo dessa reta pontilhada, mas nunca corta. O mesmo acontece com esse outro pontilhado aqui, onde o x desses pontos valem menos π sobre 2. Né? Pois a tangente de menos π sobre 2 também
não existe. Agora, se nós consideramos aqui um valor maior do que π sobre 2, por exemplo aqui, o 2π sobre 3, o f de 2π sobre 3, ou seja, a tangente de 2π sobre 3, é igual a menos raiz de 3. Então, a função vai passar nesse ponto aqui, ó. Continuando esse raciocínio, nós vamos obter esse outro conjunto de pontos, até chegar aqui no valor de x igual a π. Se x for igual a π, a tangente de π vale zero, né? Então, por isso que a função vai passar nesse ponto. Então, vocês estão vendo que esse comportamento aqui vai se repetir, tanto aqui pela direita quanto pela esquerda. Então, essa função tangente, ela vai ter vários saltos, né? Então, o gráfico dela tem esse comportamento aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2. Depois do π sobre 2 aqui, essa função salta e vem com esse mesmo comportamento. Aí tem esse salto no 3π sobre 2, que é 270, né? E repete infinitamente. Essa parte aqui em destaque nos diz que o período da função tangente vale π, né? Pois vocês estão vendo que essa parte cinza aqui, esse bloco cinza, ele se repete infinitamente, tanto aqui pela direita quanto pela esquerda. E o tamanho desse bloco vai aqui de 0 até π, e isso significa que o período da função tangente vale π. Observações a respeito da função tangente. Seu domínio é o conjunto A dos x reais, tais que x é diferente de π sobre 2, mais kπ, onde k é um número inteiro. Seu conjunto imagem é o conjunto dos números reais. Vocês estão vendo aqui que no gráfico da função tangente não existe limitação aqui em relação ao eixo y. E a função tangente, ela é periódica de período π, pois tangente de x mais π é igual a tangente de π, como nós observamos no slide anterior. Então, a função tangente tem esse tipo de comportamento. Exemplo: esboce o gráfico, determine o domínio e o período da função f de x igual tangente de x menos π sobre 4. Para a gente determinar o domínio, nós sabemos que nós só podemos calcular a tangente de um ângulo se esse ângulo for diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, nós precisamos que esse ângulo aqui, que é o x menos π sobre 4, seja diferente do π sobre 2 mais kπ. Esse π sobre 4 está negativo, passo para o outro lado positivo. Faço esse cálculo aqui, obtenho o 3π sobre 4 mais kπ. Logo, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais x, tal que x é diferente dessa expressão aqui. Ou seja, o x é diferente do 3π sobre 4 mais kπ. Agora, para determinar o período, voltando aqui no círculo trigonométrico, observe que, analisando todos os ângulos que vêm aqui do menos π sobre 2 até o π, nós obtemos todos os valores possíveis para a tangente, né? Pois, lembrando que a tangente ela é determinada por um eixo paralelo ao eixo dos senos, né? E se nós começamos aqui do menos π sobre 2 até o π sobre 2, se a gente fizer esses prolongamentos aqui dos ângulos, cortando esse eixo da tangente, nós vamos cortar em todos os pontos possíveis nesse eixo da tangente. Então, nós conseguimos obter todos os valores para essa tangente, considerando esse ângulo aqui entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E como eu quero achar o período, eu vou tirar esse menos π sobre 4 aqui. E para mim tirar esse menos π sobre 4, eu vou somar toda essa expressão por π sobre 4. Foi o que eu fiz aqui. Então, menos π sobre 2 mais π sobre 4 é menor do que essa expressão mais π sobre 4. Então, cancelo esse elemento com o que eu estou somando.
obtenho somente o x, e aqui nós vamos ter o π sobre 2 mais π sobre 4. Menos π sobre 2 mais π sobre 4 é menos π sobre 4, e essa soma aqui vai dar o 3π sobre 4. Assim, o período é dado por essa diferença aqui, ou seja, 3π sobre 4 menos π sobre 4. Menos vezes menos é mais. 3π sobre 4 mais π sobre 4 resulta em 4π sobre 4, que é igual a π. E o gráfico da função tangente de x menos π sobre 4 é obtido deslocando o gráfico da função tangente π sobre 4 unidades à direita, como nós já observamos esse tipo de comportamento aqui em slides anteriores. Sempre quando aqui nós temos um valor negativo, nós vamos deslocar o gráfico à direita. Então, aqui, se aqui é menos o π sobre 4, nós vamos deslocar o gráfico da função tangente π sobre 4 unidades à direita. E esse é o gráfico dessa função f. Existem também outras funções trigonométricas. Por exemplo, a função secante, que é uma função f que vai de b em r, definida por f de x igual secante de x, onde esse conjunto b, que é o domínio da função f, é o conjunto formado pelo x real, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, onde k é um número inteiro. Então, lembrando que a secante de x é 1 sobre cosseno, e a secante só pode ser calculada se o cosseno for diferente de zero. E como nós já vimos lá na função tangente, para que o cosseno seja diferente de zero, o x tem que ser diferente desse valor aqui. E aqui embaixo nós temos a representação gráfica da função secante. Então, vocês estão vendo que essa função é um pouco mais complexa, né? Então, por isso que eu não vou entrar em muitos detalhes, e por esse gráfico nós conseguimos identificar que ela também é periódica de período 2π. Né? Então, esse comportamento aqui vai se repetir tanto aqui para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Outro exemplo que é a função cossecante. Então, a função cossecante é a função f que vai de c em r, definida por f de x igual cossecante de x, onde esse conjunto c é o conjunto dos números reais x, tais que x é diferente de kπ, onde k é o número inteiro. Então, lembrando que cossecante de x é 1 sobre seno, e para cossecante existir, o seno deve ser diferente de zero. Né? E o seno é igual a zero justamente para os valores kπ, onde k é o número inteiro. Sendo assim, aqui embaixo nós temos a representação gráfica da função cossecante. Então, aqui nós temos o eixo x, o eixo y. Então, esse bloco cinza aqui vai se repetir infinitamente, tanto pela direita quanto pela esquerda. E o período dessa função cossecante vale 2π. E nós temos também a função cotangente, que é uma função f de d em r, definida por f de x igual cotangente de x, onde esse conjunto d, que é o domínio da função f, é o conjunto dos números reais x, tais que x é diferente de kπ, tal que k pertence a z. Lembrando que cotangente de x é 1 sobre tangente, e substituindo a tangente nessa expressão, nós chegamos que a cotangente de x é calculada como o cosseno de x sobre o seno de x, ou seja, o seno de x deve ser diferente de zero. E para isso acontecer, o x tem que ser diferente de kπ, onde k é um número inteiro. O gráfico da função cotangente é esse aqui, e aqui em cinza nós destacamos a parte do gráfico que vai se repetir infinitamente.
e isso significa que o período da função cotangente vale π. Agora nós vamos falar um pouco sobre a função arco-seno. Então, nós vimos que a função seno é dada de R em R e definida por f de x igual a seno de x. Observe que esta função não é bijetiva, pois nós sabemos que o f de 0 é igual ao f de 360 graus. O f de 0, no caso, seria o seno de 0. O seno de 0 vale 0. E o mesmo acontece com o seno de 360 graus. E isso significa que a função não é injetiva. Então, somente por esse motivo aqui, nós já poderíamos afirmar que a função não é bijetiva. Mas, além disso, não existe número real x, tal que f de x é igual a 3, pois nós sabemos que o seno de qualquer número real é sempre um número menor ou igual a 1. Isso significa que o seno de qualquer ângulo nunca vai valer 3. E essa segunda informação aqui significa que a função seno não é sobrejetiva. Então, considerando a função seno de R em R, ela não é injetiva e não é sobrejetiva. Portanto, não é bijetiva. Entretanto, considerando agora essas limitações aqui para o domínio e para o contradomínio da função seno, então, nesse caso aqui eu vou considerar o domínio todos os arcos entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Lembrando que no círculo trigonométrico, menos π sobre 2 está aqui. Então, agora, em vez de considerar o seno de qualquer número real, eu vou considerar o seno dos ângulos entre menos π sobre 2 até π sobre 2. E nós sabemos que o seno de qualquer ângulo está limitado entre menos 1 e 1. Sendo assim, considerando a função seno deste modo aqui, ela será bijetiva e, portanto, possui inversa, no caso, chamada de função arco-seno e denotada por arco-seno x. Então, aqui eu exemplifiquei o gráfico da função seno, que a princípio nós estávamos considerando de R em R. Agora, para falar da função arco-seno, que é a inversa da função seno, nós consideramos essas limitações aqui, tanto para o domínio quanto para o contradomínio. Então, essa limitação do domínio aqui significa que eu vou considerar os valores de x entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, o gráfico da função seno, agora nós vamos considerar somente esse pedaço aqui. E vocês estão vendo que essa parte do gráfico da função seno está limitada entre menos 1 e 1. Então, por isso que aqui nós colocamos o intervalo fechado de menos 1 até 1. Além disso, considerando somente esse pedaço aqui, a função seno vai ser bijetiva, pois elementos diferentes do domínio estão associados aqui a elementos diferentes no contradomínio. E além disso, para qualquer número que eu escolha aqui entre menos 1 e 1, por exemplo, esse número aqui, sempre vai existir um arco nesse intervalo, de forma que o f desse arco é o número que eu escolhi inicialmente. Então, tomando esse número aqui, por exemplo, nós sabemos que o seno desse arco aqui vai valer esse número que eu escolhi. Então, essas duas informações nos mostram que a função seno, com essas limitações, vai ser bijetiva. Então, definição: a função seno, agora definida do intervalo fechado, do menos π sobre 2 ao π sobre 2, em um intervalo fechado de menos 1 até 1, ela vai ser bijetiva, e a sua inversa, então, lembrando a definição de função inversa, se eu tenho uma função bijetiva que tem esse domínio e esse contradomínio, a função vai ter inversa, e a notação é essa para a função inversa. A função inversa agora vai ter esse domínio e esse contradomínio, como eu escrevi aqui, e a inversa da função seno é a chamada
função arcosseno e denotada dessa forma aqui. Então, para entender essa função arcosseno, vamos considerar esses exemplos aqui. Então, primeiro deles, nós sabemos que o seno de π sobre 6 vale meio, né? Ou seja, o seno de 30 graus vale meio. Logo, a função arcosseno vai fazer o inverso da função seno, né? Se o seno de 30 vale meio, o arcosseno meio vale 30. Né? Então, logo, o arcosseno meio é igual a π sobre 6 radianos. Né? Então, vocês estão vendo que a função seno associa um ângulo a um número. A função arcosseno vai fazer o inverso. Vai associar um número a um ângulo. Lembrando que esse ângulo vai estar sempre nesse intervalo aqui. Né? Então, também nós sabemos que o seno de π sobre 4, que é 45 graus, vale raiz de 2 sobre 2. Logo, a função arcosseno vai associar o raiz de 2 sobre 2 em π sobre 4. Ou seja, arcosseno raiz de 2 sobre 2 é igual a π sobre 4 radianos. Outro exemplo. Calcule 2 vezes o arcosseno de raiz de 3 sobre 2. Então, como nós queremos calcular o valor dessa expressão, eu vou chamar ela de y. Né? Então, 2 vezes arcosseno raiz de 3 sobre 2 é igual a y. O 2 está multiplicando, vou passar dividindo, né? E nós acabamos obtendo essa expressão aqui, que o arcosseno raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 2, ou seja, o seno do y sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre 2. Né? Então, o seno desse ângulo é raiz de 3 sobre 2. Mas nós sabemos que o ângulo, nesse intervalo aqui, cujo seno é raiz de 3 sobre 2, é igual a 60 graus, que é exatamente o π sobre 3 radianos. Né? Então, se o seno desse ângulo é raiz de 3 sobre 2, então esse ângulo aqui só pode ser 60 graus. Ou seja, o y sobre 2 é igual a π sobre 3. O 2 está dividindo, vou passar multiplicando. Então, nós obtemos que o y é igual a 2π sobre 3. Então, a ideia fundamental aqui, para a gente entender a ideia da função arcosseno, é que, a princípio, a função seno não é uma função bijetiva, mas, fazendo essas limitações aqui, a função passa a ser bijetiva. Se nós temos uma função bijetiva, ela possui função inversa, e a função inversa da função seno vai ser a função arcosseno. Lembrando que a função arcosseno vai associar sempre um número a um ângulo, que é justamente o inverso dessa função seno. Aqui nós temos o gráfico da função arcosseno. Vocês estão vendo que o domínio dela é justamente o intervalo fechado de -1 até 1, e o contradomínio vai aqui do menos π sobre 2 ao π sobre 2. Uma observação importante é que muita gente confunde a função arcosseno com a função cossecante. Né? Lembrando que a função cossecante é 1 sobre seno. Né? Então, a função arcosseno é a função inversa da função seno. A função cossecante é definida por 1 sobre o seno, que não é a mesma coisa da inversa da função seno. Agora nós vamos falar das equações trigonométricas, e essas equações são igualdades que possuem pelo menos uma razão trigonométrica na qual a incógnita é um ângulo. E no nosso caso, nós vamos trabalhar com as equações do tipo seno de x igual a k, cosseno de x igual a k, tangente de x igual a k, onde k é uma constante real. Por exemplo, resolva a equação seno de x igual a meio. Então, a ideia aqui, para a gente responder esse exemplo, nós temos que descobrir quais são os ângulos cujo seno vale meio. Então,
Para a gente responder essa pergunta, nós vamos utilizar o círculo trigonométrico. Como eu quero saber todos os ângulos cujo seno vale meio, o primeiro passo eu vou destacar aqui o meio do eixo dos senos, né? Então, destaquei o meio aqui no eixo dos senos. Depois eu vou traçar uma reta aqui horizontal paralela ao eixo dos cossenos, justamente aqui em cima do meio. E essa reta indica que o seno desses dois ângulos aqui valem meio. Nós sabemos que desse primeiro quadrante, o ângulo cujo seno vale meio é o 30 graus. E do segundo quadrante vai ser justamente o 180 aqui, menos 30, que é os 150 graus. Né? Então, o primeiro passo é esse, descobrir esses dois ângulos. Mas, note o seguinte, se eu estou aqui no ângulo de 30 graus, se eu dar uma volta completa, no caso aqui 30 mais 360, eu obtenho o ângulo 390 graus, e vocês estão vendo que o seno do 390 também vale meio, né? E do mesmo modo, se eu estou aqui no 150 graus, se eu der uma volta completa, esse novo ângulo, seno também vale meio, né? No caso aqui do 30, uma volta completa, o seno vale meio. Outra volta completa, no caso duas voltas completas, o seno também é meio, né? Então, por isso que a resposta para esse tipo de equação vai ser dada desse tipo aqui. Então, qual é a solução dessa equação trigonométrica? É o x igual 30 graus mais 360k. Ou seja, estou falando aqui que o 30 graus é uma solução dessa equação, o 30 graus mais uma volta completa, o 30 graus mais duas voltas completas, né? Todos esses ângulos são soluções dessa equação trigonométrica. O mesmo aqui acontece com o ângulo de 150. Né? Então, aqui, a primeira parte da solução é x igual a 30 graus mais 360k, ou também escrita em radianos, no caso ficaria π sobre 6 mais 2 πk, ou, que é a outra parte da solução, x igual a 150 graus mais 360k, e escrita em radianos, 5π sobre 6 mais 2 πk, onde esse k aqui é um número inteiro. Então, se k for 1, eu estou no 360, somo uma volta. Se o k for 2, eu estou no 30 graus, considero o ângulo aqui mais duas voltas completas. E assim em diante. Observação: se no exemplo anterior fosse exigido a solução no intervalo entre 0 e 2π, a resposta seria somente o x igual a 30 graus ou x igual a 150 graus. Né? Pois se no exercício aqui estivesse limitando o valor do x para esse intervalo, significa que eu só vou estar analisando os ângulos em relação a uma volta completa no círculo trigonométrico. E nós sabemos aqui que o 30 graus e o 150 graus são os únicos ângulos, considerando uma volta completa, cujo seno vale meio. Agora, resolva a equação cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. A ideia é a mesma, a gente constrói o círculo trigonométrico. Agora, no eixo dos cossenos, nós marcamos o raiz de 2 sobre 2 e nós traçamos essa reta vertical, cortando aqui o círculo trigonométrico nesses dois pontos. Então, no caso, esses dois ângulos, o cosseno deles vale raiz de 2 sobre 2. E nós sabemos que esses ângulos só podem ser aqui o 45 graus e aqui o 315 graus. Né? Como é que eu sei que esse ângulo aqui vai valer 315? Né? Pois se aqui é 45, esse tamanho aqui também é 45. Ou seja, para obter esse ângulo, eu pego o 360 menos 45 graus. Né? Então, em relação a uma volta completa, nós
sabemos que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 315 também é raiz de 2 sobre 2. Mas, lembrando da ideia do exemplo anterior, se eu tenho 45 mais uma volta completa, esse novo ângulo, o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Se eu estou no 45 mais duas voltas completas, esse novo ângulo também, o cosseno, vale raiz de 2 sobre 2. Então, por isso que a solução dessa equação vai ser x igual a 45 graus mais 360K, ou escrita aqui em radianos, né? E a outra parte da solução vai ser x igual a 315 mais 360K, ou escrito em radianos, onde K vai ser um número inteiro. E por último, vamos resolver a equação tangente de x igual a raiz de 3. Então, a ideia continua sendo a mesma, mas a análise aqui vai ser um pouco diferente, né? Pois nós sabemos que o eixo da tangente é esse eixo aqui, paralelo ao eixo dos senos, e eu quero os ângulos cuja tangente vale raiz de 3. Então, suponha que raiz de 3 é justamente esse tamanho aqui, e nós sabemos que o ângulo do primeiro quadrante, que a tangente é raiz de 3, é o 60 graus. 60 graus é um ângulo notável, então a gente sabe o seno e o cosseno, consequentemente a gente sabe o valor da tangente dele. Então a tangente de 60 vale raiz de 3. E eu quero descobrir quais são os outros ângulos aqui cuja tangente também vale raiz de 3. Se eu prolongar aqui essa reta que marca o ângulo de 60 graus aqui nesse terceiro quadrante, nós obtemos esse ângulo. Então, como aqui vale 60, aqui também vale 60. Então, para obter esse ângulo, eu considero 180 mais 60 graus, que no caso dá 240, que está escrito aqui em radianos. Então, se eu estou aqui no 240 e prolongar essa reta aqui, a tangente desse ângulo também vale raiz de 3. Então, o ângulo de 60 graus e o ângulo de 240 graus entram na solução dessa equação. Mas como aqui não foi limitado o valor para o x, então a solução tem que ser informada dessa forma. X igual a 60 graus mais 180K. Vocês estão vendo que nesse caso aqui está escrito 180K, porque se a gente andar aqui meia volta, esse novo ângulo aqui, a tangente também vale raiz de 3. Então, se eu estou no ângulo de 60, meia volta completa, paro aqui, a tangente também vale raiz de 3. Agora, nesse ponto, ando aqui meia volta completa, esse novo ângulo, a tangente também é raiz de 3. Mais meia volta, tangente também é raiz de 3. Então, aqui, vocês estão vendo que basta dar meia volta que eu já obtenho um novo ângulo, cuja tangente também vale raiz de 3. Então, a solução dessa equação é dada como x igual a 60 graus mais 180K, ou escrito aqui em radianos, ou também pode ser informado dessa forma aqui, que é o 240 graus mais 180K. Então, considerando aqui o 240 mais as meias voltas, e aqui escrito em radianos, onde K é um número inteiro. Note que essas duas soluções aqui, na verdade, elas são iguais, pois a partir do 60 graus eu obtenho 240, que é tomando aqui K igual a 1, e se eu estou no 240, eu também obtenho os 160 graus, adotando o K aqui como menos 1. Agora nós vamos falar sobre as inequações trigonométricas. As inequações trigonométricas são desigualdades envolvendo as funções trigonométricas. Então aqui nós já vamos começar com um exemplo. Resolva a inequação seno de x menor do que raiz de 2 sobre 2 no intervalo de x maior ou igual a zero e menor do que 2π. Então vocês estão vendo que nesse caso eu estou considerando somente uma volta completa no círculo trigonométrico. Então, eu estou procurando aqui
quais são os ângulos cujos senos são menores do que raiz de 2 sobre 2. A ideia de resolução das inequações é a mesma das equações. Então, aqui eu vou marcar no círculo trigonométrico os dois ângulos cujos senos são iguais a raiz de 2 sobre 2, e nós sabemos que esses ângulos são justamente aqui o 45 graus e o 135 graus. Agora, se eu quero saber os ângulos cujos senos são menores do que raiz de 2 sobre 2, os valores menores do que raiz de 2 sobre 2 são justamente esses valores aqui. Lembrando que esses valores aqui também são menores do que o raiz de 2 sobre 2, porque são negativos. E quais são os ângulos cujos senos são esses aqui? Vocês estão vendo que eu destaquei aqui essa parte em laranjado e essa parte em azul. Note que tome um ângulo aqui. Para a gente analisar o seno dele, nós prolongamos aqui e vocês estão vendo que esse valor é menor do que o raiz de 2 sobre 2. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, entra na solução dessa inequação. Na verdade, todos os ângulos daqui, do zero, incluindo o zero, porque aqui x pode ser igual a zero, até o ângulo π sobre 4, excluindo π sobre 4, porque nós sabemos que o seno de π sobre 4 é exatamente raiz de 2 sobre 2. E eu quero os ângulos cujos senos são menores do que raiz de 2 sobre 2. Então, a primeira parte da solução vai ser o intervalo fechado aqui no zero até o π sobre 4, desconsiderando o π sobre 4, que no caso é o 45 graus. Agora, observe que todos esses ângulos daqui, os senos são maiores do que raiz de 2 sobre 2. Pegue um ponto aqui, o seno dele é esse valor, que é maior do que raiz de 2 sobre 2. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, não entra na solução da inequação. Agora, considerando qualquer ângulo nessa parte em azul aqui, por exemplo, vamos pegar esse ângulo aqui, que é representado por esse ponto. O seno desse ângulo é esse valor, que é menor do que raiz de 2 sobre 2. Ou seja, qualquer ângulo nessa parte em azul, o seno vai ser menor do que raiz de 2 sobre 2. Então, entra na solução da inequação. E, deste modo, os ângulos que estão nessa parte azul são os ângulos entre 135 e 360 graus, excluindo o 135 e excluindo o 360. A gente exclui o 135 porque nós sabemos que o seno de 135 é exatamente igual a raiz de 2 sobre 2. E eu quero saber os que são menores do que raiz de 2 sobre 2. E aqui a gente exclui o 360 por essa informação aqui, porque x tem que ser menor do que 360 graus. Então, está aqui a solução dessa inequação, ou também pode ser escrita em radianos, dessa outra forma aqui. Resolva a inequação cosseno de x maior ou igual a raiz de 3 sobre 2 no intervalo fechado no zero e aberto aqui no 2π, que é o 360. Então, eu quero saber quais são os ângulos no círculo trigonométrico, considerando uma volta completa, cujo cosseno é maior ou igual a raiz de 3 sobre 2. Então, nós marcamos aqui no eixo dos cossenos o valor de raiz de 3 sobre 2. Então, suponha que seja esse valor aqui. Agora, a gente faz essa reta pontilhada paralela ao eixo do cosseno e essa reta corta o círculo trigonométrico nesses dois pontos. Então, isso aqui nos diz que o cosseno desses dois ângulos valem raiz de 3 sobre 2. E nós sabemos que esse ângulo aqui só pode ser o π sobre 6, que é 30 graus, e esse ângulo aqui só pode ser o 330 graus. Então, nós queremos saber quais são os ângulos cujo cosseno são maiores do que raiz de 3 sobre 2. Na verdade, maiores ou iguais. Então, vocês estão vendo que o 30 graus faz parte dessa solução, porque o cosseno de 30 é exatamente igual a raiz de 3 sobre 2. Mas vocês estão vendo que, nesse caso aqui, eu também
marquei essas duas partes do círculo trigonométrico de cores diferentes, né? Vamos pegar um ângulo aqui. O cosseno desse ângulo, por exemplo, você prolonga aqui no eixo dos cossenos, é maior do que raiz de 3 sobre 2. Então, faz parte da solução. Na verdade, qualquer ângulo entre 0 e 30 graus vai fazer parte da solução dessa inequação, pois o cosseno desses ângulos são maiores ou iguais a raiz de 3 sobre 2. Todos esses cossenos estão nessa parte verde aqui, ó. O mesmo acontece com esses ângulos em azuis. O cosseno deles são maiores do que raiz de 3 sobre 2. Então, a primeira parte da solução aqui é x variando de 0, incluindo 0 pelo enunciado, e incluindo o π sobre 6, que é 30 graus, pois aqui pode ser igual a raiz de 3 sobre 2. E essa parte em azul vai ser escrita como x maior do que o 330, né? Todos os ângulos aqui maiores do que 330 e menores do que 360, por esse motivo aqui. Também a solução escrita em radianos pode ser dada dessa forma aqui. Um outro exemplo, resolva a inequação tangente de x maior ou igual a 1 no intervalo de x maior ou igual a 0 e menor do que 2π. A ideia é a mesma, a gente constrói o círculo trigonométrico, monta aqui o eixo da tangente, pois a inequação envolve a tangente, e nós queremos saber quais são os ângulos cuja tangente são maiores ou iguais a 1. Então, no primeiro quadrante aqui, nós sabemos que o ângulo cuja tangente vale 1 é 45 graus. Então, se a gente prolongar aqui, eu corto o eixo da tangente nesse ponto, isso significa que essa distância aqui vale 1. Então, eu quero saber todos os ângulos cuja tangente são maiores ou iguais a 1. Ou seja, as tangentes devem estar nessa parte verde aqui. Então, se você observar bem, todos esses ângulos aqui, as tangentes são maiores ou iguais a 1. Então, vamos considerar esse ângulo aqui. A tangente desse ângulo, a gente pode determinar prolongando aqui essa reta, e vocês estão vendo que vai cortar mais ou menos aqui no eixo da tangente, e esse valor aqui é maior do que 1, ou seja, está nessa parte verde. Na verdade, qualquer ângulo que está nessa parte laranjada, a tangente vai ser maior ou igual a 1. É claro que aqui nós estamos excluindo 90 graus, pois não existe a tangente de 90. Então, a primeira parte da solução é x maior ou igual a 45 graus e menor do que 90 graus. Por outro lado, esses ângulos aqui, as tangentes também são maiores ou iguais a 1. Por exemplo, considere esse ângulo aqui. Se eu prolongar essa reta, eu vou cortar o eixo da tangente mais ou menos aqui, e esse valor é maior do que 1. Então, qualquer ângulo que eu considero aqui, a tangente também vai ser maior ou igual a 1. Então, essa parte também vai entrar na solução da inequação. A segunda parte da solução vão ser os ângulos entre 135 graus, incluindo o 135, pois a tangente de 135 também vale 1, até o ângulo de 270, excluindo 270, pois o ângulo de 270 não possui tangente. E a solução em radianos é dada dessa forma aqui. Agora, para a gente finalizar essa aula sobre trigonometria, nós vamos falar sobre trigonometria em triângulos quaisquer. Nós já estudamos as relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos. Por exemplo, nós vimos o teorema de Pitágoras e a definição de seno e cosseno. Então, o teorema de Pitágoras e a definição que nós vimos para seno e cosseno são definições que envolvem triângulos retângulos. Agora nós vamos estudar essas relações num triângulo qualquer, não necessariamente um triângulo retângulo. Neste caso, nós não podemos usar que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa
e também nós não podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, neste caso, o que a gente vai poder utilizar quando nós se tratamos aqui de triângulos quaisquer, nós vamos utilizar a lei dos senos e a lei dos cossenos. A lei do seno fala o seguinte: os lados de um triângulo, no caso aqui A, B e C, são proporcionais aos senos de seus ângulos opostos, ou seja, A sobre o seno do ângulo oposto a A, no caso aqui é o alfa, então A sobre o seno de alfa vai ser igual a B sobre o seno de beta, que vai ser igual a C sobre o seno de delta, que é esse outro ângulo interno aqui deste triângulo. Para a gente entender melhor como é aplicado essa lei dos senos, nós vamos calcular o valor de x nessa figura abaixo. Então, vocês estão vendo que esse triângulo não é um triângulo retângulo, né? Não possui um ângulo de 90 graus aqui. E nós temos que calcular esse valor do x. Então, lembrando que nesse caso nós não podemos aplicar o teorema de Pitágoras, não podemos aplicar seno e cosseno aqui desses ângulos, pois esse triângulo não é um triângulo retângulo. No caso, nós vamos ter que aplicar a lei dos senos. Note que foi dado esse lado do triângulo e esse ângulo oposto. Foi dado esse ângulo aqui, mas não foi dado esse lado, e nós temos que calcular justamente o lado desse triângulo aqui. Então, como nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180, 15 graus mais 135 graus mais esse ângulo aqui, tem que dar 180. Então, 135 mais 15 dá 150. Para completar os 180, esse ângulo aqui só pode ser 30 graus. Então, eu tenho esse ângulo, esse lado oposto, tenho esse ângulo, esse lado oposto. Posso aplicar a lei dos senos. Então, x sobre o seno de 30 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 sobre o seno de 135. Então, nós temos essa igualdade. Vamos multiplicar aqui cruzado. X vezes seno de 135 é igual a 2 raiz de 2 vezes o seno de 30. Nós sabemos que o seno de 30 vale meio e o seno de 135 é igual ao seno de 45 graus, que nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui eu posso cancelar esse 2 com esse 2, esse raiz de 2 com esse raiz de 2. Então, desse lado aqui resta somente o 1, e desse lado aqui o x vezes 1 dividido por 2. Esse 2 está dividindo, vou passar multiplicando, então nós obtemos que x é igual a 2, ou seja, esse lado do triângulo vale 2. Agora, a lei dos cossenos nos diz que em todo triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois menos o dobro do produto deles pelo cosseno do ângulo formado por eles. Ou seja, esse lado ao quadrado é dado como esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado menos 2 vezes esse lado vezes esse, vezes o cosseno desse ângulo aqui, que no caso é o ângulo oposto a esse lado considerado inicialmente. Então, essa lei dos cossenos pode ser aplicada para qualquer lado aqui do triângulo. Por exemplo, b ao quadrado é dado como a ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 2 vezes a vezes c, vezes o cosseno desse ângulo oposto aqui, que no caso é o cosseno de b. E o mesmo para esse lado c. Para exemplificar a lei dos cossenos, vamos resolver esse seguinte problema. Ao coletar os dados para um estudo topográfico da margem de um lago a partir de 2 pontos,
a partir dos pontos A, B e T, um técnico determinou as medidas AT vale 32 e BT vale 13. E além disso, ele determinou que o ângulo ATB vale 120 graus, como está indicado aqui na imagem. Calcule a distância aproximada em metros entre os pontos A e B definidos pelo técnico nas margens desse lago. Então, se eu quero calcular essa distância aqui de A até B, note que essa figura aqui forma um triângulo, né? Esse triângulo não é um triângulo retângulo, então neste caso nós vamos aplicar a lei dos cossenos, pois se eu quero determinar aqui a distância de A até B, chamando aqui de x, eu tenho esse ângulo oposto e esses dois lados, né? Então já está tudo pronto para a gente aplicar a lei dos cossenos. Então essa distância aqui ao quadrado, que eu estou chamando de x, então x ao quadrado vai ser igual um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado menos 2 vezes o lado que mede 32 vezes o lado que mede 13 vezes o cosseno do ângulo oposto, onde o ângulo vale 120 graus, né? Então 32 ao quadrado é 1024, 13 ao quadrado é 169, depois menos 2 vezes 32 vezes 13 vezes o cosseno de 120 graus. E nós sabemos que o cosseno de 120 graus é menos o cosseno de 60, ou seja, menos meio. Aqui nós vamos obter menos vezes menos dá mais. Vou cancelar esse 2 com esse 2. Resta aqui somente o 32 vezes 13, que dá 416. Fazendo essa soma, nós obtemos o 1609, ou seja, x² é igual a 1609. E como x aqui representa uma distância, essa distância tem que ser positiva, né? E essa potência passa como raiz. Então x vai ser a raiz de 1609, que é aproximadamente 40. Isso significa que a distância de A até B, segundo o mapa proposto pelo técnico, vale 40 metros. E com isso a gente finaliza a aula 2 sobre trigonometria.